Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde, você está sintonizando aqui na Brasil Atual o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o acesso à água potável. No Brasil, cerca de 49 milhões de pessoas ainda não possuem acesso ao saneamento básico, número que representa quase um quarto da população do país. Bom, participo do nosso programa dois importantes convidados, a Luana Preto, que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Olá, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para discutir esse tema tão importante para a nossa sociedade. Por que nós não alcançamos a nossa meta em relação à água potável no país, Luana? Bom, infelizmente, o saneamento básico, ele sempre foi visto como um patinho feio, né? Aquela velha história de que obra enterrada não dá voto, né? Então, ao longo de toda a história do nosso país, a gente investiu pouco em saneamento básico. E isso fez com que esse déficit, né, se mantivesse ao longo dos anos e a gente fosse um país onde a gente tem um número exorbitante de pessoas ainda sem acesso à água, ou ainda, né, muitas vezes quando tem acesso à água, às vezes o fornecimento dessa água é irregular. A pessoa recebe água, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, e isso dificulta as atividades do dia a dia da população, né, desde um cozimento de um alimento, né, até lavar roupa, que parece algo tão comum para a gente, mas que muitas vezes as pessoas têm que acordar na madrugada para poder fazer isso. Então, essa é a nossa realidade e a gente tem uma diferença também em relação às diferentes regiões do país bastante grande quando a gente fala de saneamento básico. E compromete a qualidade de vida de boa parte da nossa população. O nosso outro convidado é o Wilton José Moreira, pesquisador do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Ele é responsável pelo projeto para diminuir a contaminação da água. A Luana falava que o acesso da água a poucas pessoas, inclusive aqui no nosso estado, Ailton. Mas em relação à contaminação, o que te mais motivou quando você desenvolveu esse projeto? Primeiramente, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por estar participando desse programa. Como a convidada disse, né, a qualidade da água no país, ela ainda gera muitos desafios, né, e a contaminação ela é muito significativa em vários aspectos. Existe uma infinidade de contaminantes presentes no meio ambiente, né, que são introduzidos na água, seja nos efluentes, e infelizmente os nossos processos de tratamento de água e efluente, eles não são processos eficientes para a remoção de determinados tipos de contaminantes, especialmente aqueles que hoje, né, são denominados de contaminantes emergentes. Então, esse projeto, que hoje eu sou responsável no Instituto de Química, ele visa o desenvolvimento de algumas tecnologias mais avançadas para a remoção desses poluentes, porque aquilo que chega, né, nas nossas residências, muitas vezes ainda não estão normatizados pela legislação brasileira. Então, hoje existe uma legislação brasileira que cita lá, né, que destaca uma série de contaminantes, mas existe uma infinidade de outros que nem mesmo são citados. E esses contaminantes, eles passam por processos, né, convencionais que existem nas cidades, que existem o tratamento de efluentes, sendo que no Brasil, né, uma quantidade significativa de municípios ainda não tem esses processos de tratamento estabelecidos. Ao longo do programa a gente vai falar do marco legal. Eu quero ouvir a opinião de vocês, Ailton. É por isso que a água que chega na nossa casa tem muito cloro? É porque não se conseguiu resolver o problema da poluição, aí se adiciona cloro? O processo da cloração, na verdade, ele não consegue remover uma quantidade significativa desses tipos de poluentes que eu estou falando para vocês, que se enquadram na classe de contaminantes emergentes, né?
O cloro, na verdade, ele tem assim, um poder antibactericida bastante significativo e consegue remover uma quantidade muito elevada de micro-organismos patogênicos. Contudo, esses contaminantes emergentes, o processo de cloração, ele não é um processo eficiente também para a remoção desse tipo de poluente. Só para deixar bem claro, o que são os contaminantes emergentes? São resíduos, né, de princípios ativos de fármacos, pesticidas, entre outras classes. Muito bem. Falando só, João, o cloro teoricamente, ele vai ter um cloro residual que o Ministério da Saúde permite que chegue na nossa residência, né? Então, ele é adicionado com um processo de desinfecção no tratamento, ele evapora ao longo desse processo de distribuição da água e ele chega dentro dos padrões, né, de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde na nossa casa, né? Então, ele tem a sua importância e a quantidade de cloro que chega nessa água que está na nossa torneira, ela precisa estar dentro, né, desse valor mínimo permitido pelo Ministério da Saúde. Qual é o valor mínimo permitido? De cabeça agora não sei te dizer, Ailton, tu sabe? A legislação atual, acho que o máximo permitido é 5. Vamos falar do máximo permitido. É 5. Eu lembro que no estado de São Paulo existia, não sei se ainda existe a resolução SS65, ela definia que o limite tinha que ser entre 0,2 e 2. Entre 0,2 então, se estivéssemos dentro desse 0,2, limite, a água considerada potável em termos de parâmetro cloro, tá? Tá, muito bem. Com esse cloro adicionado, a água que bebemos em São Paulo tem uma qualidade mínima? Tem a qualidade que atende à legislação, né? Essa que é a questão. E, bom, o que atende à legislação... Se eu atendo os parâmetros da legislação... Se não for boa, compromete a saúde da população. Aqui a gente vai falar também ao longo do programa sobre isso. Você acredita, Luana, que essa qualidade que bebemos em São Paulo, que é fornecida aqui pela Sabesp, é uma água de boa qualidade, razoável, pelo menos? Sim, está muito à frente de diversos outros locais, né? Eu acho que quando a gente pega a nossa conta de água, a gente tem a oportunidade de olhar na conta e ver os parâmetros da água que está sendo entregue, né? Então, ali a gente consegue ver quanto de cloro tem na água, quanto de todos os parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde, se essa água que está sendo entregue está atendendo ou não esses parâmetros. Então, quando a gente tem uma empresa eficiente do ponto de vista de produção e de distribuição de água, essa água está atendendo. Acho que o grande ponto aqui que o Ailton está trazendo é se os parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde estão de acordo com o que a gente precisaria pensando, né, nos poluentes que a gente tem hoje. E aí eu chamo a atenção para coleta e tratamento de esgoto, né? Porque o que acontece? A gente tem uma mesma bacia hidrográfica. Nessa bacia hidrográfica, a gente capta água para consumo humano, mas a gente lança o esgoto sem tratamento. Então, quanto menos coleta e tratamento a gente tiver, mais esgoto bruto está indo para essa bacia hidrográfica. E uma cidade, a montante lança o esgoto bruto, a cidade a jusante capta essa água e trata essa água, né? Então, a gente precisa priorizar. Muitas vezes nós, como cidadãos, como população, a gente não consegue enxergar o valor na coleta e tratamento de esgoto, né? A gente pensa, eu prefiro que tenha um parquinho na frente da minha casa do que tenha coleta e tratamento de esgoto, porque eu vou ter que pagar tarifa, porque onde já se viu, mas a gente está falando de meio ambiente e de saúde pública, a gente está falando... De qualidade de vida, né? De qualidade de vida, exatamente. Olha, você levantou um aspecto importante, Luana, apenas 52% dos esgotos do país são tratados. A gente lança por Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A gente lança por dia, Joel, 5.500 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento nos nossos rios e mares. E vai parar no rio, não tem, vai infiltrar no solo, é que a gente dá descarga e a gente não sabe para onde vai, né? Muitas vezes, mas vai parar no rio, vai parar no mar, vai afetar a saúde da população, por isso que é tão importante o saneamento básico. Ailton, quero ouvi-lo. Você produziu uma pesquisa para quantificar os poluentes na água. O que pode resultar de positivo isso para a população? Como eu disse, né, Joel? A gente tem um país, né, muito desigual em termos de saneamento básico.
Nem você disse, né, nós temos o que 50% só do esgoto é coletado nos municípios brasileiros. Cerca de 93%, cerca de 93 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, representando 44% da população. Por favor. Exato, é coisa assim, é um absurdo, né? E é o que eu digo para você, até nesses lugares onde o esgoto é tratado, a gente hoje, né, não no Brasil, em nível mundial mesmo, a gente principalmente aborda tratamentos convencionais, que são, na grande maioria das vezes, os tratamentos biológicos, que é o que eu falo para você, eles não têm potencial para remover muitos contaminantes. Por exemplo, esses contaminantes emergentes, que são fármacos, principalmente. Então, nessa pesquisa, né, que é uma pesquisa financiada pela FAPESP, é um projeto de 5 anos que vai ser desenvolvido, né? Uma coisa extremamente importante, João, é um projeto que vai ser desenvolvido em parceria com um município do estado de São Paulo, que é a prefeitura do município de Gavião Peixoto. Então, nós queremos, no ambiente real, aplicar as tecnologias que são desenvolvidas no laboratório para ver se elas realmente são eficientes para remover esse tipo de poluente dos nossos esgotos. Porque, como a Luana disse, muitos municípios não têm o tratamento de esgoto, e aqueles que têm, eu já falei para vocês, não conseguem remover. Então, se eu coloco uma tecnologia para complementar o processo atual, esse esgoto que vai ser descartado em um corpo de água, aí a gente já consegue eliminar esse tipo de poluente, e aí vai para a estação de tratamento de água, aquela água que vai ser captada, né? E aí a gente já não tem mais esse tipo de problema. Então, aqui é um projeto muito interessante, é um projeto assim que a gente espera, né, que tenha resultados extremamente positivos, e o impacto para a sociedade é um impacto muito significativo. Tá? Você disse uma coisa interessante, Ailton. Vocês escolheram um município para aplicar, né, essa metodologia para reduzir os poluentes na água. Gavião Peixoto, se não me engano, é a região ali de Araraquara, né? Exato, Gavião Peixoto, né, um município de... Existe alguns critérios que foram levados em consideração para escolher o município de Gavião Peixoto para desenvolver esse tipo de trabalho. Primeiro que é um município pequeno, então a gente consegue, né, trabalhar de forma mais controlável para desenvolver algumas pesquisas que são pesquisas consideradas até que pioneiras. A gente vê hoje, se a gente olhar no contexto do Brasil, quantos municípios brasileiros existem pesquisadores nas suas estações de tratamento de esgoto, desenvolvendo ou aplicando novas tecnologias? Eu não consigo listar para você hoje nenhum, tá? Então, o município de Gavião Peixoto é um município de 4.700 habitantes aproximadamente, está localizado aqui na região de Araraquara, muito próximo, né, com o Instituto de Química, que é também uma referência nacional na área de processos e tecnologias para a remediação ambiental. E o nosso objetivo com esse projeto é aplicar no ambiente real essas tecnologias que são desenvolvidas. E esse projeto ele tem uma outra vertente também, que é trabalhar com a parte da educação ambiental. Porque uma pergunta que nós temos que fazer é: como esses contaminantes chegam às estações de tratamento de esgoto? E aí, quais são as fontes? O que eu faço hoje com aquele medicamento que eu compro e sobra na minha residência? Eu dou a destinação final adequada? Então, essa é uma outra vertente que o projeto também vai abordar, né? A parte da educação ambiental, conscientização. Ou seja, vocês levantam quem provoca a poluição da água. Por exemplo, você está falando da indústria farmacêutica, também tem as indústrias, né? E até a própria ausência do tratamento de esgoto. Somando tudo isso, pode se resumir numa água que é servida à população de uma qualidade duvidosa, né? Mas eu queria conversar com a Luana também, incluir a Luana nessa conversa, sobre as doenças causadas pela contaminação da água, Luana. É um número expressivo de pessoas, né? Quando você falava, olha, a coisa que vai debaixo da terra, os políticos não ligam e tal, e a população acaba não tendo consciência da importância do tratamento da água, né? Mas ela tem um fator econômico, né? Ela custa para o país isso, né? Causa as doenças, né?
Sem dúvida, né? A gente está falando de dengue, a gente está vivendo o caos agora por conta da dengue, dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia, né? A diarreia que parece ser algo tão comum, mas que em episódios sucessivos traz um prejuízo enorme para a população, né? Então a gente está falando de 191 mil internações por doenças de veiculação hídrica, né? A gente está falando de quase 2.300 mortes, né? Ou seja, estamos falando de gente que ainda está morrendo por doença que podia ser evitada, né? E não é só, Joel, a questão da doença, que já é um absurdo, que é um problema gigantesco, que não poderia estar acontecendo, que traz dificuldade por conta, né, de gasto com saúde pública, de gasto com remédio, mas a gente está falando de produtividade. A gente está falando das crianças que muitas vezes, quando tem esses episódios sucessivos de diarreia, né, elas têm uma maior dificuldade de aprendizado na escola, ela se desestimula no aprendizado, e isso vai impactar na escolaridade média dessa criança, né? Então, hoje, quem tem acesso ao saneamento tem uma escolaridade média de 12 anos, e quem não tem uma escolaridade média de 10 anos. E, além disso, essa escolaridade média vai impactar na nota no Enem e também na renda média futura. Hoje, quem tem acesso ao saneamento, né, ganha, em média, R$ 3.500, quem não tem ganha R$ 2.100. Então, a gente está falando aí do desenvolvimento econômico e social do nosso país. A gente está falando de ODS 6, mas a gente está falando de diversos outros ODS que são impactados com o acesso à água e a coleta e tratamento de esgoto. Muito bem, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O secretário-geral da ONU alerta sobre ações humanas que afetam a natureza. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou a urgência de restaurar a relação entre a humanidade e o meio ambiente. Ele comparou a atuação da humanidade como um filho delinquente da Mãe Terra, enfatizando as consequências das ações humanas sobre o planeta. O chefe da ONU destacou que dependemos da natureza para obter os alimentos que comemos, o ar que respiramos e a água que bebemos. No entanto, ele lamentou que a humanidade tenha trazido caos ao mundo natural através da poluição, eliminação de espécies e ecossistemas e da desestabilização do clima devido às emissões de gases de efeito estufa. Para Guterres, as ações prejudiciais à natureza têm impactos diretos na humanidade, colocando em risco a produção de alimentos, poluindo o oceano e o ar e criando um ambiente mais perigoso e menos estável. O secretário-geral da ONU ressaltou a necessidade urgente de restaurar a harmonia com a natureza, adotando práticas de produção e consumo sustentáveis. Ele afirmou que, em conjunto, o mundo deve pisar no freio da perda de biodiversidade, acabar com a poluição e reduzir as emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo. Ele destacou a importância de apoiar povos indígenas e comunidades locais, além de outras populações afetadas pelas crises ambientais. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Ô Luana, a gente se relaciona muito mal com a natureza, né? Sem dúvida. E a gente não percebe, né, pequenas ações que impactam na natureza. Por que nós não temos essa consciência da importância da natureza? Olha, Joel, é uma pergunta bastante complexa, né? Muitas vezes nós nos preocupamos só com aquilo que está na nossa mão, né, diretamente, mas a gente não se preocupa muito com a forma com que aquilo foi produzido até chegar na gente. A gente se preocupa com o produto final, mas não com todo o caminho, né, que esse produto percorre até estar nas nossas mãos. E é justamente nesse percurso, né, que ocorrem os vários problemas, várias agressões ao meio ambiente que a gente sente, né, depois lá no final, lá na outra ponta. É o que eu falo para você, né, nós, por exemplo, quando a gente vai na questão dos contaminantes emergentes, esses resíduos de medicamentos que estão presentes nos efluentes, uma fonte, assim, muito significativa é o quê? Aquele descarte inadequado que nós fazemos na nossa própria residência. Então, nós nos preocupamos em consumir, comprar os medicamentos, mas e aí? Nós estamos preocupados
com o que fazer na hora que sobra, não só nós, né? Os próprios governos municipais, estaduais estão preocupados em educar a população a tomar a decisão correta, a proceder de forma correta. Então, são esses tipos de atitudes, né? Por exemplo, que acaba causando muitas e muitas agressões ao meio ambiente, chega e retorna para nós, né? Retorna para nós. E assim, né, Joel, eu acho que a gente só se preocupa quando falta, né? Isso faz parte, né? A gente lembra da água quando não chega na nossa torneira, a gente lembra da contaminação do rio, do mar, quando a gente vai passar férias na praia e todo mundo fica doente, né? Então, infelizmente, faz parte, né? Acho que a natureza agora está dando o troco por tudo que a gente fez, muitas vezes sem tomar as medidas necessárias que precisariam ser tomadas. Exemplo da coleta e tratamento dos esgotos, né? Os rios não estão poluídos agora do nada. Assim, do dia para a noite ele ficou poluído. Não, são 5.500 piscinas olímpicas diariamente sendo lançadas nos nossos rios e mares. E chega uma hora que a natureza ela não consegue mais auto-regenerar esse rio, né? Então ela cobra conta. O rio ele tem uma capacidade de autorregeneração, mas quando a população cresce muito, como a gente tem visto, e está adensada em locais específicos das cidades, a gente tem uma concentração muito grande de carga orgânica sendo lançada, seja da carga orgânica dos esgotos, seja, como a Ailton mesmo colocou, né, dessa questão dos medicamentos, que até me fez refletir, Ailton, poxa, qual é o destino que a gente está dando? Eu na minha própria casa, o que eu estou fazendo com os medicamentos depois que estão vencidos? A gente não para pensar nisso, que ele pode estar contaminando. Muitas vezes não é por mal que a população, né, está realizando esse tipo de ação, é porque a gente precisa ser conscientizado. Não tem uma campanha de descarte, né, desse... Exatamente. E assim, esse ano a gente está em ano de eleições municipais, né? Será que em quem a gente vai votar? Vai priorizar o saneamento básico? Será que o saneamento básico está na pauta? Né? É isso tudo que a gente precisa trazer para a conscientização também da população. Você falou na falta, eu me lembrei que alguns anos atrás a gente teve uma campanha de redução da água, né, do consumo da água em São Paulo, porque não tinha, né, mais água. Então e parou-se aquilo, né? Parece que os políticos faziam aquilo com uma certa dificuldade e não passou, pelo menos eu senti, para a população a importância, né? Porque qual é o problema de você reduzir a água? Ou seja, a água não vai estar aqui para sempre, né? Exato. Como incluir, Luana e Ailton, consciência na sociedade civil, a importância, né, de você ter um uso adequado da água? Eu acho que a gente precisa começar com as crianças, né? A gente, por exemplo, o Instituto Trata Brasil tem uma revistinha da Turma da Mônica com a Maurício de Souza que fala sobre o saneamento básico. As crianças, nossa, eu tenho filhos e eles chamam a atenção, mãe, tem que fechar a torneira, o banho está muito demorado, né? Então, é essa geração que vai mudar, né, a realidade. Claro, a gente precisa conscientizar os adultos, a gente precisa ter campanhas nesse sentido, mas as crianças são muito importantes, né? Quem que viveu, né, na época que todo mundo andava sem cinto de segurança? Era normal andar sem cinto de segurança. Foram feitas campanhas de mobilização, demonstrando a importância do cinto, trazendo esse tema à pauta para que a gente tivesse uma mudança. Hoje ninguém mais anda sem cinto de segurança. E acho que o mesmo a gente vai ter que viver com as questões de meio ambiente. Exato, e contribuindo aqui com a discussão, né, essa conscientização, né, João, ela é extremamente importante mesmo, que ocorra nas escolas, porque ali estão sendo formados os futuros profissionais desse país, os futuros pesquisadores desse país. E aí, será que todos esses jovens que hoje estão adquirindo esse conhecimento, eles estão adquirindo conhecimento com a consciência ambiental necessária? Então, isso é extremamente importante. Tanto é que o projeto, né, esse projeto que está sendo desenvolvido aqui em parceria com a Prefeitura de Gavião Peixoto, financiada pela FAPESP, esse projeto ele tem essa vertente. Então, nós vamos ir nas escolas do município de Gavião Peixoto, levar essas crianças para conhecer essas novas tecnologias, conhecer o que é um processo de tratamento de água, um processo de tratamento de efluentes, em ambiente real.
Porque, pense, né, um município de 4.700 habitantes, nós, em Gavião Peixoto, não tem estação de tratamento de água. E aí, como que é feito o tratamento de água? Aqui a captação de água é totalmente subterrânea. Então, essa parte de levar essas informações para esses jovens, né, para que depois eles disseminem essas informações para suas residências, é a forma que a gente tem de conseguir, ou tentar, pelo menos, disseminar a importância, né, a importância de se preocupar com o meio ambiente, tá? E tentar diminuir, minimizar esses problemas, né, de poluição ambiental. Muito bem. Agora, chegou a hora de a gente falar da matéria de destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Ela foi uma das matérias mais lidas essa semana. Vejam só, genocídio no Brasil, mais de 70% da população indígena foi morta. Segundo a FUNAI, a população indígena em 1500, data do nosso descobrimento, era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. No último censo do IBGE de 2010, o Brasil tinha 896 mil indígenas. E as violações de direitos contra esses povos têm crescido nos últimos anos. Olha só, matéria importantíssima. Se você se interessou, ela vai estar incompleta lá no nosso site. Basta acessar observatório3setor.org.br. Não se esqueça que o 3 é em numeral. Bom, uma matéria dessa nos surpreende, né? A gente destrói o meio ambiente e destrói os povos originários, Luana. Não é fácil, gente. Infelizmente, né, quando a gente olha os dados de quem não tem acesso ao saneamento, são pessoas jovens de 0 a 20 anos, majoritariamente, e pretos, pardos e indígenas. Então, essa é a realidade. Acho que a gente precisa atentar a esse problema, né? Então, infelizmente, quando a gente fala de ODS 6, quando a gente fala do acesso ao saneamento básico, à água, coleta e tratamento de esgoto, o povo indígena, o povo preto, pardo, é o mais afetado no nosso país. Esses problemas, né, que a gente observa do genocídio dos indígenas, né, Jorge, deixa bem claro para a gente que, assim, não é apenas ter água. A gente está falando de uma região que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Então, não é apenas ter água, é ter água com qualidade. Então, imagine, pense a quantidade significativa de indígenas que têm perdido as suas vidas porque estão consumindo água contaminada por inúmeros poluentes. Especialmente, né, teve aí um avanço significativo do garimpo, e o mercúrio é um dos poluentes assim extremamente tóxicos. E qual que é a opção? O que os povos indígenas vão fazer nessa região se aquela bacia hidrográfica é a única fonte de água deles? Então, o problema não é apenas não ter água. A água a gente tem bastante. O problema sempre será o quê? A qualidade dessa água que está sendo ofertada para a população. Seja a população urbana, seja a população rural, seja a população indígena, né? Esse é um dos desafios que nós temos que trabalhar bastante no nosso país e no mundo como um todo. No caso da população indígena, é só cumprir a lei. A Constituição diz a respeito da demarcação, né, de terras dos indígenas, que tem sido violada constantemente. Bom, agora eu queria falar um pouco, voltar na sua pesquisa. Sua pesquisa revela que a gente pode fazer essa análise de resíduos na água com apenas 2 minutos, Ailton. Nós desenvolvemos, né, no ano de 2020, não sei se vocês vão se lembrar, teve aquele vazamento de óleo na região do Nordeste que afetou uma quantidade significativa de municípios, né, 116 municípios do litoral, uma extensão de presença de óleo de até 2.000 quilômetros de litoral, né, e juntamente com um grupo de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, tá, que já vinham trabalhando na identificação dessa contaminação na água do mar. A gente desenvolveu, né? A gente desenvolveu um processo para o tratamento daquele resíduo que se solubiliza na água do mar. Então, o óleo, né? O óleo ele não se mistura com a água, mas uma quantidade migra para esse meio aquoso. E essa quantidade, né? Essa quantidade é o que está presente.
e a gente precisa identificá-la, e como são substâncias altamente perigosas, tóxicas mesmo, tá? Muitas delas cancerígenas, são os chamados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, elas precisam ser removidas. Então, a gente hoje tem trabalhado com um processo de tratamento que utiliza diferentes fontes de energia, principalmente de radiação eletromagnética, para tentar degradar essas substâncias através da luz, né? É um sistema onde eu ilumino e essa luz ela tem energia suficiente para gerar algumas espécies que são capazes de degradar esses compostos. E esse sistema é um sistema bastante eficiente, Joel. Ele realmente promove degradação em tempos, assim, muito reduzidos. Muito rápido, né? E a gente pode buscar a solução, né? Quando o resultado é rápido. Um dado alarmante é que apenas 14% da população do norte possui acesso a uma rede de esgoto. Já no sudeste, esse percentual sobe para mais de 80%. As informações são do Sistema Nacional sobre Saneamento. Bom, Luana, esse contraste visível, né? O Brasil é um país cheio de contradições, né? Aqui no Sudeste vivemos com 80% da água, sobe para o Norte com apenas 14%. Como é que se resolve isso? A gente tem uma diferença geográfica bastante grande, região norte, 64% da população com acesso à água, gente. Nós temos aí capitais, né, como Porto Velho, com 41% da população apenas com acesso à água e 14% na região norte, então, tem coleta e tratamento. Enquanto na região sudeste, 90% tem acesso à água, 80% a coleta e 61% de tratamento. Mas tem um indicador que é importante a gente avaliar também, que é o investimento em saneamento básico, né? Então, quando a gente olha a região norte, o investimento médio é de R$ 57,00 por ano por habitante em saneamento básico. Quando a gente olha a região sudeste, esse investimento médio é de R$ 130,00 por ano por habitante. Não, é então, muita diferença, né? É muita diferença. O investimento, ele vai se traduzir em obra, que vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Se a gente olha, por exemplo, o estado do Acre investe R$ 3,00 por ano por habitante. Vários estados na região norte e nordeste investindo R$ 30,00 por ano por habitante, sendo que São Paulo investe mais de R$ 200,00 por ano por habitante. Então, o que a gente precisa é priorizar o saneamento básico, né? Ter um plano estruturado de saneamento, saber quais são as obras necessárias, o que precisa ser feito a cada ano para que lá em 2033, que é o que coloca o marco legal de saneamento básico, a gente tenha 100% da população, ou 99% da população com acesso à água e 90% com acesso a coleta e tratamento de esgoto. Mas, de novo, precisa de um plano e precisa de investimento, precisa de priorização na agenda política. No caso, o marco legal foi um avanço? Foi, sem dúvida. O marco legal, ele trouxe um senso de urgência em relação ao saneamento básico, né? Então, locais que tinham, por exemplo, a previsão de universalizar lá em 2050, a gente tem uma lei agora que fala que até 2033 o saneamento precisa ser universalizado. E a gente vê um movimento bastante grande já, né, em diversos estados, municípios, pela busca de uma solução, seja um financiamento nacional, internacional, seja uma concessão parcial, total, né? Então a gente vê maiores investimentos sendo captados para que haja universalização até 2033. Ailton, para a gente resolver essa distorção que existe no país, nós teríamos que ter um plano de Estado, não de governo, que obrigasse os governos estaduais, os municípios a investir em determinada quantia para 57%, tirar esse 57%, que era lá de cima do norte e nordeste, para os 130% aqui do sudeste. Corrigir isso é só com um plano de Estado, porque aí vem um novo governo e sempre se substitui e não resolve o problema. A Luana, se não me engano, no bloco anterior, falava sobre isso, sobre as eleições que vão acontecer esse ano. Mas se os nossos políticos não forem ameaçados pela sociedade civil organizada, que, olha, nós queremos um plano de investimento a longo prazo para que a gente corrija as distorções, a coisa não vai acontecer. Exato, Joel. Exato, né? Nós cientistas vivenciamos isso há pouco tempo atrás, né? A gente tem, assim, oscilações, né? Muda governo, vem governo, oscilações muito significativas no investimento em ciência e tecnologia.
Então, os últimos anos foram anos bem difíceis, né, para a área da ciência e tecnologia. Agora a gente está conseguindo recuperar um pouco, mas mesmo assim, né, e aí? Será que para frente a gente vai continuar conseguindo contribuir com as nossas atividades para o bem da sociedade em geral? E aí vem perguntas, né? A gente realmente precisa de programas estabelecidos e programas que sejam programas de Estado, não programas de governo. E a academia, né, os pesquisadores, os cientistas, eles têm uma contribuição muito significativa para que a gente consiga resolver esses problemas, né, de poluição ambiental. E aí eu fico aqui, né, deixa aqui até um questionamentozinho. Hoje nós temos uma quantidade significativa de mestres, doutores, que estão fixados na universidade. Por que não criar, né, às vezes, um programa de Estado onde essas pessoas possam atuar diretamente nos municípios brasileiros? Tem muitos municípios que não têm universidade próxima. E essas pessoas, elas estão totalmente desassistidas dessas tecnologias que podem ajudar muito, muito mesmo, até mesmo no sentido de melhorar o saneamento básico. A gente sabe, né, existem inúmeros projetos aí do governo federal, governo estadual, e muitos municípios, eles simplesmente não conseguem aproveitar essas oportunidades com esses projetos, porque não tem pessoas capacitadas para, às vezes, escrever um projeto, solicitar recursos e melhorar a qualidade de vida da sua população. Então, é isso, Joel, realmente, né, estabelecer um programa de Estado para várias e várias áreas. Que nós precisamos do país. Você está propondo um grande desafio, mostrar a importância da academia e estabelecer uma relação direta com a sociedade civil, né? E mostrar quais as contribuições que ela pode dar, do ponto de vista prático. Como a desigualdade social reflete no acesso ao saneamento básico? Eu já vou dar um exemplo que a Luana citou no bloco anterior. Pretos e pardos têm o menor acesso ao saneamento básico no Brasil, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE. Bom, agora nós vamos divulgar o resultado de uma campanha. Deixa eu contar para vocês. No tema do programa, a gente sempre convida os nossos seguidores lá no Instagram a responderem uma pergunta, né, e a gente repercute com vocês. E abrindo também para perguntas. Bom, vamos divulgar agora, como eu disse, o resultado da enquete feita com os nossos seguidores. A pergunta foi essa: você conhece alguém que não possui acesso ao tratamento de esgoto? Nossa, tô curiosa. Veja só, Hilton, 75% disseram sim, eu conheço. Sim. 25% disseram não. Bom, eu quero que você comente esse resultado, Luana. Você acha que esse número reflete a realidade que vivemos? Sem dúvida, né? A gente, com certeza, conhece pessoas ou até mesmo convive com pessoas que a gente nem sabe que não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Muitas vezes, o cidadão comum, ele não para pensar se ele tem ou se ele não tem coleta e tratamento, ele acha que a fossa já é o tratamento, né, definitivo, muitas vezes, no local onde ele vive. Então, eu diria que 100% das pessoas aí convivem com alguém que não tem coleta e tratamento de esgoto, só que muitas pessoas nem sabem, né, que não convivem. Tá aí, quase. Eu quero teu comentário também, então, rapidamente, por favor, quero te ouvir. Não, é isso mesmo, né, realmente é um resultado, assim, assustador, né, e é mais um indício, né, Joel, de que a gente precisa realmente avançar bastante, principalmente na conscientização das pessoas, né, principalmente no investimento no saneamento básico. Olha, aí até peço desculpa aos seguidores, várias perguntas, mas eu vou escolher, a produção, na verdade, escolheu 2 perguntas, uma para cada convidado. A primeira pergunta, vou ser para você, Luana. A qualidade da água que bebemos em São Paulo é boa? A Maria Clara fez isso. Maria Clara, eu acho que logo no início do programa eu fiz essa pergunta para a Luana, mas ela vai responder para você.
Exatamente. Bom, a qualidade da água em São Paulo, né? Você pode avaliar a qualidade que está sendo distribuída na sua casa por meio da sua conta de água, né? Lá você vai ver todos os parâmetros que são avaliados, né? Então, se a sua casa é abastecida pela concessionária, provavelmente, né, essa água está dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. É importante que você faça a limpeza da caixa d'água, né? Então, assim, por exemplo, eu tomo água da torneira, mas a caixa d'água do prédio onde eu moro está sempre em dia, né? Está sempre com a limpeza adequada, porque eu acredito muito nos processos de uma companhia de saneamento básico. Né? Então, olhe a sua conta de água, busque maiores informações, verifique se o local onde você mora está sendo abastecida pela rede, né, da concessionária de saneamento. E então, eu diria que, claro, existem vários parâmetros, como a gente falou no início do programa, que não são avaliados, que não estão na portaria do Ministério da Saúde para serem avaliados, né, mas dentro desses parâmetros que hoje a legislação exige, né, eu acredito que essa água esteja atendendo os padrões. Olha, Maria Clara, não se preocupe se você não lê a conta da Sabesp, porque eu também nunca li. A partir da sugestão da Luana, a partir de hoje eu vou começar a ler aquelas informaçõezinhas que vem também numa letrinha muito pequena. Agora, o seguidor João Paulo pergunta para você, Ailton, a água que eu bebo no meu bairro tem muito cloro, por quê? João, hoje, né, o principal processo para desinfecção de água é realmente a cloração da água. Então, o cloro, ele tem, né, a capacidade de matar os micro-organismos da água, para evitar aqueles problemas, né, de contaminação biológica, e o cloro, ele também tem, assim, a capacidade de oxidar algumas matérias orgânicas que também são consideradas poluentes. Então, sempre, né, quando ocorre a cloração da água, é deixado um excesso que está dentro dos parâmetros determinados pela legislação, e esses odores, eles são característicos do processo, não tem como não existir, né? O que acontece muitas vezes, né, é que os parâmetros da legislação, que às vezes varia de região para região, tem alguns lugares, que nem eu citei, São Paulo, tem a portaria SS65, não sei se ela foi revogada ou atualizada, que limitava até 2 miligramas por litro de cloro. Aí tem a legislação federal, é até 5. Então, uma vez de 2 até 5, eu tenho um incremento bastante razoável. Isso resulta num odor, num cheiro, né, que é um pouquinho mais característico. Mas assim, reforçando o que a própria Luana disse, né, são condições, né, de qualidade da água que estão dentro dos parâmetros legais. Então, e além disso, impacta na saúde também? O excesso de cloro é um excesso, assim, que, como a gente disse, né, se está dentro dos parâmetros da legislação, eles já foram avaliados em termos de qual que é o impacto para a saúde, tá? Então, não tem como, nesse momento, falar que são concentrações que vão realmente causar problemas muito significativos, né? Muito bem. Bom, obrigado pelas perguntas. Se você quiser enviar sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram. Além disso, você pode mandar uma mensagem ou ligar para a nossa produção. Para maiores informações, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br ou nos siga nas nossas redes sociais. Observatório 3 Setor, sempre lembrando que o 3 é numeral, observatório3setor.org.br. Como o esgoto despejado no mar impacta na biodiversidade marinha? Bom, totalmente, né, gente? Estamos falando aí de carga orgânica sendo lançada nos nossos rios e mares. Então, quando a gente tem um processo de tratamento dos esgotos, é removida a carga orgânica, esse lodo ele recebe o tratamento adequado e o efluente volta dentro dos padrões exigidos pelos órgãos ambientais. Quando a gente não tem o tratamento dos esgotos, essa carga orgânica vai diretamente para os nossos rios e mares e a gente começa a ver peixes morrer, a gente começa a ver toda a flora
flora sendo degradada, né? Toda a vegetação, muitas vezes, que está ali ao redor dos manguezais, né? E muitas vezes o lixo também acaba sendo jogado nos nossos mares. Então, infelizmente, quando a gente não tem coleta e tratamento, a gente começa a ver peixe morto, porque o oxigênio dissolvido, né? O oxigênio utilizado para a vida desses peixes, ele acaba sendo muito impactado quando a gente tem todo esse lançamento dos esgotos. Falando em peixe morto, quando teremos peixe novamente no nosso rio Tietê, Alana? Nós vamos viver para ver isso? Espero que sim, né? A gente viu, já está vendo aí uma grande mudança no Rio Pinheiros, né? A gente vê que ações, principalmente em áreas vulneráveis, né, de coleta e tratamento, de esgoto, ações sistêmicas que envolvem, né, todas as esferas, são essenciais, né, para a gente começar a voltar a ver vida nos nossos rios. Eu acho que o Pinheiros aí está sendo um pequeno teste, né, para um projeto grande que a Sabesp deve conduzir aí em relação ao Tietê. Então, espero ver ainda, né, o Tietê voltando a ter vida. Você é esperançosa. E você, Ailton, Olha, por exemplo, em relação ao nosso Rio Tietê, eu perguntei, né, quando teremos peixinhos lá no Rio Tietê, mas o que eu não me conformo é que, por exemplo, um lago como o do Parque Ibirapuera seja contaminado. Pois é, Joel. Que nem aqui no interior de São Paulo, né? O rio Tietê, ele passa aqui na cidade vizinha, que é Ibitinga. E é um rio, assim, que não tem toda essa carga poluidora, né? Lá tem peixes, as pessoas vão, se banham. Eu vi isso mesmo, perto de Salto ali, né? Parece que ali... ali na cidade de Borborema, né? Borborema, não é Ibitinga. Borborema está um pouco mais distante. Então é um rio assim que você vê, né, a vida no rio, e às vezes quando eu era criança que eu ia nesse rio, eu me perguntava, mas o rio Tietê não é poluído? Então é para a gente ver, né, a gente analisar um pouco que a questão da poluição do rio é justamente o quê? Essa problemática de descarte inadequado dos resíduos da rede de esgoto, né, uma cidade do tamanho de São Paulo, com essa imensa quantidade de pessoas descartando ali todos os dias milhões e milhões de litros de esgoto, não dá tempo para o próprio rio se autodepurar, né? E quando vai caminhando no decorrer aí do seu percurso, a gente chega aqui em regiões que nem de Borborema, que o rio ele é realmente água límpida, muito interessante. E é isso, né, Joel? A gente precisa realmente trabalhar, investir no saneamento, né? Porque o desafio é justamente o quê? Impedir que os poluentes cheguem aos corpos de água. Porque vocês estão, né, a gente está observando o quanto é custoso e trabalhoso tratar um rio do tamanho do Rio Pinheiro. Se os trabalhos tivessem sido executados anteriormente, no sentido de não despejar a contaminação, esse rio hoje talvez ele estaria muito mais, vamos dizer, né? Não estaria tão contaminado quanto está. Não tão contaminado, mas, Luana, você percebeu o processo de conscientização? Você vai se afastando do espaço urbano, a qualidade de vida vai melhorando, né? Dos nossos rios, das nossas florestas, né? A própria concentração populacional, né, João? Exato. Bom, agora nós vamos conversar com a nossa especialista em ODS, a Gabriela Chabu. A produção ela já está em contato com a gente. Hoje ela está gravando. Normalmente ela faz ao vivo, participa da entrevista com os nossos dois convidados. Mas hoje ela gravou a sua mensagem. Oi, Gabriela. Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes do Brasil ODS. Meu nome é Gabriela Chabu, eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eu vim contar para vocês como o programa de hoje se relaciona com a Agenda 2030 da ONU. O tema do programa de hoje está diretamente ligado ao ODS 6, Água Potável e Saneamento Básico. Esse objetivo visa garantir a disponibilidade e o manejo sustentável da água e do saneamento para todos. O desenvolvimento de métodos sustentáveis para monitorar e remover poluentes da água ele é fundamental para garantir a qualidade dos recursos hídricos e proteger a saúde humana. Assim, a abordagem acessível e eficiente adotada no estudo que foi apresentado pelo convidado do programa de hoje pode contribuir para o avanço da tecnologia de tratamento de água, tornando ela mais acessível e disponível aí pelas diferentes regiões do Brasil e do mundo.
Eu trouxe uma notícia não tão boa. No início do ano, a Agência Nacional de Águas informou que a disponibilidade de água no Brasil pode ser reduzida em até 40% até 2040. Isso porque a Agência Nacional de Águas desenvolveu uma pesquisa sobre o impacto da mudança do clima nos recursos hídricos do Brasil. Então, a gente tem aí essa perspectiva aí um pouco complicada, né? Apesar do Brasil ser aí o país com maior volume de recursos hídricos do mundo, a gente tem 12% da água doce do mundo. Mas, apesar disso, na perspectiva de trazer aí sempre notícias positivas para vocês, eu trouxe algumas informações sobre a situação do saneamento no Brasil, né? Então, apesar dessa situação, dessa perspectiva negativa em relação à água, a gente teve aí indicadores de saneamento que melhoraram muito na última década, com base nos dados aí do censo de 2022, os indicadores de saneamento melhoraram muito desde 2010. Desde 2010, então, subiu o percentual de pessoas vivendo em lares com um descarte adequado de esgoto. Hoje são 75% das casas com descarte adequado de esgoto, ainda é bastante coisa, né? 1/4 da população no Brasil vivendo aí sem o descarte adequado de esgoto. Subiu para 90% os domicílios com coleta de lixo. A gente tem aí 86,6% dos domicílios ligados à rede geral de água, né? Então, a gente tem o abastecimento por água encanada no Brasil crescendo. E a parcela de moradores que tem acesso a esse serviço em casa superou aí 90% na última década. Então, acho que isso são informações bacanas aí do censo de 2022, que começaram a ser divulgadas aí em 2023 e que contribuem aí para o nosso debate sobre o ODS 6. Era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Muito obrigada e até a próxima. Você volta na próxima semana. Essa foi nossa colunista Gabriela Chabut, colunista especialista em ODS. Bom, eu só tenho mais 3 minutos de programa. Foi muito boa essa conversa com a Luana e com a Ailton. Soubemos aí, viu, Luana, de uma pesquisa que vai, em 2 minutos a gente sabe se a água está muito contaminada ou não. É uma pesquisa que a Ailton desenvolveu da Unesp lá de Araraquara, e ainda com case de sucesso no município lá de Gavião Peixoto. 2 minutos para suas conclusões finais. Trata Brasil, com a sua presidente hoje aqui no nosso programa. O que mais importante você gostaria de destacar no final do programa? Bom, Joel, obrigado pelo convite de estar aqui nesse importante programa, né? Aprender um pouco com a Ailton também. Gostaria de destacar a importância, né, de nós, como cidadãos, entendermos se a nossa casa tem rede ligada à água, coleta e tratamento de esgoto, e que nós possamos ser agentes mobilizadores também do saneamento básico. É algo que vai impactar a vida do meu filho, do meu neto, das futuras gerações, pode ser a grande força motriz de desenvolvimento econômico e social do nosso país, e adoraria ver mais aí missionários do saneamento básico engajados com essa causa aí ao longo do nosso país. Obrigado, Joel. Missionários, olha só, eu gostei da palavra, inspirada está a Luana. Suas conclusões finais, Ailton. Bom, eu também gostaria de agradecer pelo convite, tá? Foi um momento extremamente importante. Eu também deixo aqui, né, uma informação importante, uma recomendação, né, para todos os jovens do nosso país que procurem saber um pouco mais sobre contaminação, meios de evitar esse tipo de contaminação, né, a importância do meio ambiente para a nossa vida. E gostaria de deixar aqui um agradecimento especial à FAPESP, que está sendo responsável pelo financiamento dessa pesquisa, né? Um agradecimento especial também ao município de Gavião Peixoto, onde o projeto está sendo desenvolvido, e é uma forma, assim, muito, muito interessante, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso, de a gente conseguir, né, levar aquele trabalho que a gente desenvolve na universidade diretamente para impactar positivamente a sociedade. E agradecer, né, o programa também por essa oportunidade de divulgar um pouco das pesquisas que nós fazemos no ambiente acadêmico.
E parabenizar aí todos pelo programa. Nós que agradecemos a sua entrevista e a da Luana. O Brasil ODS, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a participação de Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Ailton José Moreira, pesquisador do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Ele é responsável pelo projeto sobre contaminação, para evitar a contaminação da água. Não esqueça de seguir o Observatório do Terceiro Setor nas suas redes sociais. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.